Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a economia keynesiana e as teorias de Adam Smith. Talvez você fale o que tem tudo isso a ver com o coronavírus, com o que está acontecendo com o nosso país agora. Então eu estou aqui com um livro, né, Introdução à Economia. Ele já está na sua 12ª edição pela editora Saraiva. E eu recomendo às pessoas que estão em casa começar a estudar um pouquinho a respeito de economia. Eu vou deixar lá no nosso site circulartabuão.com, eu vou deixar na economia, quando você clicar lá no My Menu lá, eu vou até mudar o nome, vai ser Meu Menu, né? Para economia, você clica lá e na economia você vai ver vários vídeos falando sobre esse assunto, explicando com detalhes o que eu vou falar aqui agora. Nós temos duas escolas, dois pensamentos econômicos. Um pensamento intervencionista e um pensamento liberal. Ou seja, você não mexe na economia. Você não mexe na economia do país, você é liberal. Você deixa que o mercado mesmo se regularize. Quem criou essa teoria foi Adam Smith. Não confundir com José Smith, porque uma vez eu fui falar a respeito disso. Você está pregando religião? Não, não tem nada a ver. É Adam Smith, ok? Adam Smith. Eu deixo um filme lá na parte de economia explicando a respeito disso. Quem foi Adam Smith, o que ele pregava, como que surgiu a ideia do liberalismo. Bem, o que tem a ver tudo isso nesse momento? Bem, o governo ele teve que ceder e determinar que vão gastar mais do que eles arrecadam, vão gastar mais do que tem no caixa do governo para poder conter os efeitos do coronavírus. E vamos entender, eu quero falar bem popular, porque sempre tem alguns alunos meus que falam: professor, traduz isso daí para mim, porque eu não consigo entender esse negócio de economia, essas questões que estão acontecendo. Então eu vou tentar traduzir de uma forma bem simples para vocês. Imagina que eu tenho a incumbência, ou você tem a incumbência de fazer um time de futebol. Então nós vamos jogar futebol. A gente pega os melhores jogadores de futebol da nossa região e vamos para o primeiro jogo. E quando nós chegamos lá no dia do jogo, o que acontece? Não vamos mais jogar futebol, vamos jogar basquete, né? E aí? Mudou o jogo assim? O que eu faço? Eu treinei o meu pessoal para jogar futebol e agora eles vão ter que jogar basquete? Não tem nada a ver. Então é exatamente isso que está acontecendo. Nós temos duas escolas. Uma escola, ela busca a intervenção do governo na economia, que foi o que aconteceu na década de 30, certo? Quando tiveram a queda da bolsa nos Estados Unidos. E aí, aqui no Brasil, nós estamos no sistema do liberalismo, ou seja, nós não aceitamos que haja intervenção na economia. O mercado ele deve se regulamentar, ele deve ele mesmo cuidar dele. Aí é o que estava acontecendo até vir o coronavírus, ok? Então agora nós temos que injetar dinheiro na economia para fazer a economia andar, para as coisas funcionarem. Então é aquilo, eu jogava futebol, treinei meu povo para jogar futebol. O que eu estou querendo dizer o Paulo Guedes, ele tem uma equipe fantástica para jogar futebol. Para jogar no time de quem? No time de Adam Smith.
que é aquele que criou as teorias do liberalismo. Agora a gente chama de neoliberalismo, quer dizer, o novo liberalismo, né? Mas na época dele era o liberalismo. Então foi ele que criou aquela história da economia de mercado, né? História não, né? Vamos dizer assim, foi ele que criou a teoria da economia de mercado. Se algo tem muito, o preço vai cair. Se é raro, o preço sobe. Então isso é economia de mercado. Então eu fiz uma seleção de vídeos para vocês assistirem lá. E é bem importante vocês começarem a entender da economia, porque o jogo agora é outro. O governo vai ter que jogar dinheiro na economia para a economia rodar, porque as empresas estão paradas, tudo está parado, nós temos que ficar em casa e isso vai afetar a economia. E tem muita gente que fala aí sobre eu sou liberal, eu sou neoliberal, mas não sabe nem o que é isso na realidade. Então eu selecionei, deixei lá no nosso site www.circulartabuão.com para você assistir todos os vídeos, né? Estude, assista. Antes de você criticar, falar bem ou falar mal de qualquer coisa, primeiro leia, estude. Eu gosto muito daquela frase que diz assim: achou o livro caro? Experimente a ignorância, ela custa muito mais. Então estude, busque o conhecimento. Mas por que eu estou querendo, aonde é que eu estou querendo chegar? Nós, brasileiros, estamos agora em uma encruzilhada. Que lado nós vamos escolher? Vamos interferir na economia e depois voltar ao liberalismo? Vamos não interferir na economia, permanecendo na doutrina do liberalismo? O que nós vamos fazer? Isso é uma situação que afeta todo mundo, afeta a cada um de nós. O que era planejado até agora para a economia, esquece. Depois do coronavírus, esquece. Vamos ter que reformular toda a ideia do projeto de governo. Não vai funcionar. O mundo inteiro está mudando. Na Europa, eles estão injetando dinheiro na economia. Trilhões de dólares, trilhões de euros. E aqui no Brasil, o que nós vamos fazer? Então eu selecionei alguns vídeos, alguns filmes. Eu acho super legal a ideia de você dar a sua opinião. Por isso que eu coloquei lá em cima, sua opinião. Clica lá, dá a sua opinião, mas antes se informa. Não fala só por falar. Não vem dizer alguma coisa que você não tem conhecimento profundo. Existe a diferença entre você ter um balde, né, e um pires. Ou seja, aquele conhecimento raso. Você coloca água no pires, só vai ficar aquele conhecimento rasinho ali. Agora, se você tem um balde, você já tem mais conhecimento. Se você tem um tonel, se você tem um mar, é muito mais aprofundado. Então você tem que aprofundar os seus conhecimentos. Não é você simplesmente chegar e falar aquilo que qualquer um fala. Você tem que estudar, buscar conhecimento, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se preparem, porque nós vamos ter que tomar outros rumos no nosso país. Nós vamos ter que tomar outros rumos econômicos. Vamos torcer aí para que o Paulo Guedes realmente faça as intervenções necessárias, que o Congresso e o Senado eles atuem como nós esperamos que eles realmente atuem, mas vamos levar a discussão para um nível mais elevado. Vamos estudar economia para entender do que a gente está falando. Então, eu tenho alguns vídeos lá, inclusive tem um vídeo bem bacana, que é chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Esse vídeo sempre vai ser atual. Busquem esse vídeo lá na parte de economia do site
Vocês vão assistir e aí nós vamos poder começar a discutir algumas coisas importantes sobre economia, ok? Cada dia que passa nós precisamos aprender cada vez mais e aí nós vamos aprofundar as nossas discussões. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.